Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos estudar as forças fundamentais da natureza. Na nossa última aula nós estudamos a terceira lei de Newton. Essa terceira lei de Newton nos diz como que as forças de corpos interagentes vão estar relacionadas entre si, tá? Elas basicamente vão ter a mesma direção e sentidos contrários. E na aula de hoje nós vamos estudar essas forças fundamentais da natureza, que são 4. É a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Então, basicamente, essas são as 4 forças que nós temos nos fundamentais da natureza. Todas as outras forças que nós observamos, elas são derivadas a partir dessas daqui. Tá? Por isso que elas são fundamentais, porque a partir delas, todas as outras que nós encontramos no nosso dia a dia são derivadas desses tipos de interação. Então vamos estudar cada uma delas separadamente. Então a primeira que nós vamos ver é a força gravitacional. Então a força gravitacional é uma força atrativa de corpos que possuem massa gravitacional m. Tá? Então, por exemplo, a força gravitacional é a força responsável, por exemplo, pelo movimento dos planetas, tá? Então, para corpos que têm uma massa bem gigantesca, da ordem do Sol, da ordem da Terra, a gente vai ter esse tipo de movimento. Basicamente, o tipo de força que a gente vai ter vai ser a seguinte: a gente vai ter um corpo, 2 corpos na verdade, cada um com uma certa massa gravitacional M1 e M2, e como é uma força atrativa, então esse corpo 1 vai sofrer uma ação devido ao corpo 2 e o corpo 2 vai sofrer uma ação devido ao corpo 1, de modo que eles vão se atrair. A distância entre esses 2 corpos é uma distância R, tá? Então a força que um sente devido ao 2 é dado por essa expressão aqui, onde esse R chapéu aqui é o versor do vetor de deslocamento entre 2 e 1, dado por essa diferença de vetores, tá? Perceba aqui que essa força é proporcional a essa constante G, e além disso, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses 2 corpos aqui, tá ok? Então, algumas observações a respeito delas. Primeiro, ela é a mais fraca de todas as forças que nós vamos ver. A constante G é dada por essa quantidade aqui, e vocês percebem que ela tem um 10 elevado a menos 11 aqui, então é uma força muito pequena. Por isso é necessário que a massa dos corpos seja infinitamente grande para que a gente compense essa baixa atração que essa força naturalmente vai ter. Tá? E atualmente, o entendimento que a gente tem de massa gravitacional é através da teoria da relatividade geral, que fala que corpos que possuem massa eles vão distorcer o espaço-tempo, e devido a essa distorção do espaço-tempo, a gente vai ter corpos que vão seguir o caminho natural deles nesse espaço-tempo, e isso é a atração gravitacional. A outra força agora que nós vamos abordar é a força eletromagnética. Essa força eletromagnética ela é uma força atrativa ou repulsiva entre corpos que apresentam cargas elétricas, que nós classificamos como positivas ou negativas. Tá? Então imagina aqui que a gente tem 2 corpos, um corpo 1 e um corpo 2. Esses 2 corpos aqui eles vão ter sinais contrários, o primeiro vai ser positivo e o corpo 2 negativo. E a gente percebe que a gente vai ter uma atração entre esses 2 corpos. Caso eles tivessem mesmos sinais, eles se repeleriam, tá? Repelariam. E, pois bem, e a distância entre eles é R, tá? A distância entre eles vai ser R, e aqui a gente vai ter essa configuração. A expressão dessa força é a força de Coulomb, tá? Ela é dada por 1 sobre 4πε0, onde ε0 é uma constante de permissividade do vácuo, tá? Permissividade elétrica do vácuo. Não vem aqui tentar entender o que é isso, mas ela é basicamente proporcional às cargas desses 2 corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Novamente, ela tem esse versor
do deslocamento entre as posições de 2 e 1, tá? Que é dado por essa diferença aqui. Então essa daqui é a força eletromagnética. Quais as características que essa força apresenta? Ela é a segunda força mais forte que a gente vai ter. Esse 1 sobre 4πε0, ele vale 9 vezes 10 a nona, então perceba que ele é com uma ordem de 10 elevado a 20 maior do que a força gravitacional, então vocês percebam a força que essa força apresenta, tá? Então é uma força muito forte. E é basicamente essa força que determina todo tipo de comportamento da eletricidade que a gente tem ao redor do mundo. E percebam também que ela aparece dentro dos nossos próprios átomos, tá? Os nossos átomos, eles têm carga, e essas cargas ali, elas apresentam uma espécie de equilíbrio de forças eletromagnéticas dentro do nosso corpo, e é necessário que existam outros tipos de forças que compensem essas forças eletromagnéticas, tá? E essas forças vão ser as forças nucleares que nós vamos observar logo mais. Então, a próxima força é a força nuclear fraca, tá? Essa força nuclear fraca, ela é uma força de interação responsável pelo decaimento radioativo, tá? Então, basicamente, em processos de fissão nuclear e fusão nuclear, fissão nuclear, você tem a separação dos objetos que compõem o núcleo atômico, tá? E a fusão nuclear, você tem a união de objetos que formam um núcleo, tá? Então, dependendo do tipo de processo que você vai ter fissão ou fusão. E nesse processo que acontece, a gente tem processo de decaimento radioativo, e esse decaimento radioativo, quem provoca ele é essa força nuclear fraca. E aqui está sendo mostrado, por exemplo, um núcleo bem pesado, com muitos números atômicos, tá? A gente vai ter emissão de uma partícula beta negativa, e aqui a gente vai ter um nêutron que vai se separar nessas partículas aqui, com a emissão dessa partícula beta. Isso daí é basicamente um decaimento radioativo. É importante dizer que ela age a distâncias interatômicas, onde o uso da mecânica quântica é necessário, tá? Então, uma descrição para essa força do ponto de vista clássico não é possível de ser feita. Mas, no entanto, a gente consegue ter um entendimento simples que seja a partir dessa descrição de decaimentos radioativos e de como o átomo se comporta. E, por fim, a gente tem a força nuclear forte, tá? Essa força nuclear forte é a força de interação entre quarks e gluons. Quarks e gluons compõem o núcleo atômico. É basicamente isso o que eles fazem, tá? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, esses núcleos atômicos são compostos de prótons e nêutrons. E esses prótons e nêutrons, eles apresentam carga. No caso, o nêutron não possui, mas o próton possui. E, portanto, como eles estão muito próximos do outro, você vai ter uma força eletromagnética muito forte entre eles, que vai fazer com que eles se repilam. E a ideia é que tem que ter uma força que compense essas forças eletromagnéticas. E essa força que vai compensar eles é justamente essa força nuclear forte, tá? Então é ela que vai explicar a estabilidade do núcleo atômico. E além disso, por conta do como ela age a nível interatômico, somente a mecânica quântica consegue descrevê-la de uma maneira satisfatória. Mas, no entanto, a gente consegue ter uma intuição básica, assim como da força nuclear fraca, das coisas que estão acontecendo. É importante dizer também que essa força nuclear forte, ela é proporcionada por corpos que possuem cargas hadrônicas ou de cor, tá? Essas cargas, elas não existem livremente na natureza, então elas devem ser combinadas para gerar uma cor nula ou branca que é permitido existir na natureza. Esse fenômeno chama-se de fenômeno de confinamento, tá? Então, para formar um próton, que é o que a gente consegue observar da natureza, é necessário que existam quarks com essas cores ali dentro para que a gente forme, nessa combinação, uma cor neutra que fará com que exista esse próton observável na natureza. E aqui, para resumir o que a gente acabou de ver, a força mais forte que nós temos é a força nuclear forte, tá? Depois nós vamos ter a força eletromagnética, depois nós vamos ter a força nuclear fraca e por fim a gente vai ter a força gravitacional. Então é basicamente
é nessa ordem de grandeza que essas forças atuam na natureza. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar forças derivadas a partir dessas forças fundamentais, que no caso vai ser a força peso, que nasce da força gravitacional, e a força normal, que nasce da força eletromagnética. Se você gostou do conteúdo desse canal, por favor, deem um joinha no vídeo, comentem se tiverem quaisquer dúvidas, compartilhem o canal e se inscrevam. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.